centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Alunos do nono ano, essa é a nossa aula de Geografia e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o capítulo 3, sobre a globalização e seus efeitos, lembram? Hoje nós vamos ver a parte da globalização da cultura, que já é a segunda parte aí do nosso capítulo. Então, e de início, o que seria essa globalização da cultura? Em diferentes lugares do mundo, nós vamos encontrar pessoas vivendo de diferentes formas, se alimentando de forma diferente, tem a forma de se vestir, de falar. Então, tudo isso compõe aí a cultura. Nós vamos ter também a questão da música. Então, a cultura é muito ampla em cada lugar do mundo. Hoje, com esse processo de globalização cada vez mais intenso, aí nós vamos ter essa questão da cultura em diferentes lugares, sendo disseminado um tipo de cultura em outros lugares do mundo. Mas quais seriam os tipos de cultura que mais são disseminados, que são espalhados por todo o mundo? Aí nós vamos ter uma diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e também os países emergentes. Então nós vamos ter as culturas dos países desenvolvidos sendo cada vez mais disseminadas pelo mundo. Então, como exemplo, nós temos os Estados Unidos, que compõe aí uma parte da população mundial que vai viver de forma, as pessoas vivem de forma que tem uma cultura específica, um modo de se alimentar, que cada vez mais é incentivado esse modo de cultura dos Estados Unidos. De que forma? Nós vamos ter principalmente a questão dos programas de televisão, nós temos as séries, que também pode ser chamada de sitcoms, que é aquelas séries que tem um pouco de comédia, como por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que você deve conhecer, Três é Demais, e assim vai. Tem muitas séries que tem uma porção de séries que vão mostrar um padrão de vida estadunidense. Nós vamos ter também, hoje, a questão de outro modo de disseminar esses filmes e séries, que agora está bem na moda, né? Que nós podemos chamar de streaming, que é também essas plataformas que nós vamos ter digitais. Uma forma, uma tecnologia que você não vai precisar baixar, né, conteúdos como filmes, documentários, músicas, e que vai conseguir acessar de diversos equipamentos eletrônicos, como por exemplo a Netflix, né? Que é um exemplo mais claro que todas as pessoas estão hoje conhecendo e está se popularizando no Brasil. Nós temos também, nesse modo de comunicação, de disseminação dessas culturas, nós vamos ter um padrão de vida dos Estados Unidos sendo mostrado como algo muito bom para todo mundo. E nós sabemos que nós temos os pontos positivos e os pontos negativos. Então, a vida do estadunidense, o padrão de vida, é um padrão de vida mais elevado, que mostra geralmente o que é mostrado nas séries, por exemplo. E as pessoas do mundo inteiro tentam copiar. Então, a gente vai ter, por exemplo, a questão dos fast foods, que hoje nós temos no Brasil já é muito amplo. Então, nós temos muitas coisas da cultura dos Estados Unidos hoje na nossa vida. Então, nós temos principalmente filmes, séries e até em outras formas, como livros, por exemplo, que vão mostrar também essa forma de vida. Nós temos, nessa parte da indústria cultural, o que seria essa produção dessa cultura ao longo do tempo, desses países mais desenvolvidos? Nós temos a questão do estilo de vida consumista. Então, o estilo de vida consumista, ele afetou o mundo inteiro. Tem um conceito de um filósofo alemão, Theodor Adorno, de 1940, que ele vai falar que esse estilo de vida consumista, ele foi criado, ele foi projetado para que as pessoas tivessem uma necessidade que elas não tinham antes, de consumir produtos que nós vamos chamar de produtos supérfluos. E, além disso, produtos também de necessidades básicas, como questões de alimentares, mas que nós vamos consumir, às vezes, muitas vezes, um produto que não era consumido antes, através do incentivo da publicidade, que a publicidade vai estar presente aí, propagandas vão estar presentes
agora, atualmente também na internet. Não sei se vocês perceberam que quando você pesquisa um determinado produto lá no Google, no seu celular, já associado à sua conta, às suas pesquisas, e quando você está olhando outra coisa, já aparecem as propagandas daquilo que você se interessou antes, para que você possa comprar. Isso também já é uma forma de incentivar o consumo, faz parte também dessa política hoje das empresas. Então, eles compartilham os dados das pessoas. O que você mais pesquisa é o que vai aparecer para você como propaganda. Se você pesquisar bolsas, se você pesquisar bonés, é o que vai aparecer para você, para que você possa se interessar, lembrar e comprar. Então, nós temos esse estilo de vida consumista com essa questão dos problemas que vão aparecer nesse estilo de vida. Então, os Estados Unidos, as pessoas dos Estados Unidos, elas lançam para o lixo, o tempo de vida dos produtos ele vai ficar cada vez menor, por conta desse consumo. Então, a gente acaba consumindo coisas que não precisa, nem consome tudo ao mesmo tempo, algumas coisas vão ficar de fora desse dia a dia e elas vão logo ser levadas ao lixo. Você já deve ter visto alguns vídeos aí na internet sobre o lixo dos Estados Unidos. O que é que tem no lixo? Vocês podem até olhar. Tem muita coisa que você vai ver que eles descartam que ainda estão em bom estado, mas que não serve naquele momento para aquela pessoa. Então, um país que, por exemplo, as pessoas têm mais desigualdade, um país mais subdesenvolvido, para seguir um padrão de vida assim dos Estados Unidos, se torna algo contraditório, que não é o que vai acontecer, né? Então, a gente começa a consumir coisas que nem sempre é o seu padrão de vida. E aí, essa questão do capitalismo, que cada vez mais entra aí na mente das pessoas, essa questão da ilusão de todo mundo ficar rico e desse trabalho das pessoas que trabalham muito, mas não têm acesso a todas as coisas que fazem com que a gente viva bem, né? Ao nosso conforto. Então, os produtos de início tinham intenção, a questão da produção de produtos, a gente tem a intenção de viver bem, mas hoje nós temos produtos que não promovem isso. Então, não é que você eu vou conseguir viver sem esse brinco ou com esse brinco. Mas também a questão do multiculturalismo, que essas culturas diferentes vivendo no mesmo território, que hoje, cada vez mais, nós vamos ter o conhecimento de culturas diferentes através desses canais de comunicação, através da internet, mas que também gera cada vez mais a questão o que nós vamos ter, do preconceito com essas culturas diferentes, da aversão aos estrangeiros, a culturas diferentes, como por exemplo a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Então as culturas elas existem, nós devemos respeitar, mas cada vez mais que vão sendo ampliados esses conhecimentos, muitas pessoas não aceitam porque existem realmente culturas muito diferentes no mundo inteiro. Então esse multiculturalismo seria, em um mesmo território, muitas culturas diferentes. Nós temos também a questão da informação em tempo real. Eu estou falando sobre os principais assuntos lá do livro, que vocês vão ler os textos depois. Nós temos as informações em tempo real, que principalmente o jornalismo utiliza com grande eficiência, mas não tem só essa função, como por exemplo para o comércio, para gerar lucro para as empresas. Para gerar lucro. Tudo isso é importante para as empresas, porque a informação em tempo real hoje, ela é primordial para que uma empresa possa, por exemplo, ela se comunicar com outras empresas, as filiais, por exemplo, em outros países mais pobres. Uma empresa que tem uma sede em um país mais rico e que precisa da comunicação num país mais pobre. Tudo isso não é uma necessidade básica só nossa, mas é uma necessidade básica do próprio sistema capitalista. Nós temos também a questão das redes sociais, que hoje elas servem como também forma de expressão da sociedade em geral. Nós temos a questão dos movimentos que vão se gerando nas redes sociais, alguns de temas sociais, outros também negativos, que visam aí, por exemplo, fazer movimentos contra pessoas de determinada cultura diferente, por exemplo, minorias. Então, nós temos também a questão da desigualdade no acesso aos meios agora tecnológicos, à internet,
Nós tivemos uma prova disso agora nas aulas remotas. Nem todos os colegas seus têm acesso, né? Igual você está tendo agora. Então, nós vamos ter uma desigualdade nessa globalização. E a globalização cada vez mais intensificando algumas desigualdades e distanciando as pessoas. Como, por exemplo, hoje, como eu já falei na aula passada, os dados, as informações, hoje são poder. Elas são muito importantes. Então, hoje, uma empresa, ela tem que visar pelos seus dados e pelas suas informações que devem ser guardadas bem nesse sistema, que nós temos muitas brechas, muitas falhas e que muitas pessoas conseguem acessar aos dados das pessoas. Então, por exemplo, o governo brasileiro, ele tem muitos dados nossos que são importantes e que se outro país tiver acesso, nós podemos ter muitos problemas hoje com essa questão. Então, nós temos também a questão da obsolescência programada. Você já ouviu falar? A obsolescência programada ou planejada é aquela produção de produtos visando um tempo mais curto daquele produto, como por exemplo, a criação o desenvolvimento de um computador que em pouco tempo de uso, o que seria não seria o normal dele, um computador que seria para durar, vamos dizer, 8 anos, 10 anos, ele tem um tempo de vida mais curto, de 5 anos, sendo que algumas peças, por exemplo, que sejam danificadas ao longo do tempo, sendo já programado pela indústria, aquela peça mudaria, por exemplo, de formato, e aí aquele computador não pode ser consertado. Então, tudo isso vai se gerando uma obsolescência programada. É a indústria quando pensa em um produto que ele vai durar pouco tempo, para que ele seja logo substituído por outro, incentivando assim o consumo. Tem algumas coisas também gerais que se formam na mente das pessoas por uma questão social. Por exemplo, às vezes não precisa que alguém diretamente, que o seu aparelho dê problema ou que ele fique danificado ao longo do tempo, mas você que vai perceber pelos olhares das pessoas ou também pela forma como você vive, as pessoas vão mostrar através de olhares ou através de frases, não sei, que você está ultrapassado. Então, você se sente ultrapassado por tecnologias que já vão surgindo, como, por exemplo, o modelo de celular novo, que o seu funciona perfeitamente bem, com as mesmas funções, mas tem outro que mudou de modelo, então a gente tem a questão da moda nisso, que vai fazer um papel muito importante nessa questão, um papel negativo, onde a gente vai cada vez mais consumir produtos que a gente não precisa e que muitas vezes você tem um produto parecido, que faz a mesma função, mas ele já está com um modelo ultrapassado. Então, isso compõe uma obsolescência programada, só que isso que eu falei por último, essa questão social. A obsolescência programada em si, ela tem a ver com a indústria, quando faz um produto para durar menos. Então, você já deve ter ouvido seu avô falar que, por exemplo, um móvel da sua casa, um eletrodoméstico, durava muito tempo, há muitos anos atrás. Hoje, os produtos duram pouco tempo. Eu não sei se você teve, alguns anos atrás, uns 5 anos, surgiram muitos tablets, e aí foi uma febre de tablets. A maioria deu problema com poucos meses. Foram surgindo outros, e aí muitas pessoas já deixaram de lado aqueles produtos que viraram lixo, e que o lixo eletrônico também é um problema que nós vamos ver na nossa próxima aula, certo? Então essa foi a nossa aula, agora vocês vão ver um trechinho de um vídeo para complementar os estudos, e vou deixar algumas indicações também. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Limitar a validade de um produto desde sua concepção e programar sua morte. Esta é a estratégia econômica conhecida como obsolescência programada. Foi criada a partir da produção em série e da sociedade de consumo. A lâmpada tradicional, comercializada pela primeira vez no final do século XIX, foi a primeira vítima. No início do século XX, seus principais fabricantes entraram em acordo para limitar sua validade a 1000 horas, obrigando os consumidores a uma compra regular. Foi suficiente para deixar as primeiras lâmpadas obsoletas, mas que na teoria são capazes de ficar acesas por milhares de horas. O último exemplar ainda brilha em um quartel de bombeiros em Livermore, Estados Unidos, desde 1901 com apenas 4 watts. Outros exemplos de obsolescência programada
eletrônica são regularmente denunciados pela defesa do consumidor. Os efeitos da sociedade de consumo podem ter consequências ambientais dramáticas. Dispositivos eletrônicos são descartados em grandes lixões a céu aberto, como em Gana. A reciclagem pode ser uma solução, porque elimina os dejetos prejudiciais e economiza no preço das matérias-primas, que vem subindo regularmente no mercado mundial.